universo vai continuar existindo muito depois que todos nós nos formos. Isso significa que vamos perder alguns eventos realmente importantes. Já falei no canal anteriormente sobre eventos que vão acontecer em um futuro próximo. Asteroides atingindo a Terra e Saturno perdendo seus anéis icônicos. Desta vez, quero ir mais fundo e mais longe que nunca. Vou te levar trilhões de anos ao futuro e mostrar eventos insanos que vão ocorrer no universo quando já não estivermos aqui. Vamos começar em um futuro próximo. Falando em termos cósmicos. Cientistas levantaram a hipótese de que a famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter desaparecerá nos próximos poucos séculos e possivelmente até mesmo dentro de algumas décadas. A Grande Mancha Vermelha é basicamente uma enorme tempestade na atmosfera de Júpiter. Ela está em fúria há pelo menos 200 anos e possivelmente até mais tempo. E eu realmente quero dizer massiva. Ela é 1,3 vezes mais larga do que a Terra e produz ventos que chegam a quase 1000 km por hora. Mas ela costumava ser muito maior. No século XIX, ela era cerca de 4 vezes maior do que é hoje e continua diminuindo a cada ano. Tempestades terrestres duram semanas, mas essa já dura centenas de anos. E algum dia, provavelmente depois que não estivermos mais aqui, a tempestade finalmente vai desaparecer. Avançando para o ano 50.000, a Terra começará uma transição para um período assustador. Atualmente estamos em um período interglacial, que é basicamente o tempo entre as eras do gelo. Quando isso terminar, as coisas ficarão bem frias. Nas próximas dezenas de milhares de anos, as temperaturas globais cairiam e grandes áreas do hemisfério norte seriam cobertas por enormes geleiras. As camadas de gelo ao redor do mundo se expandiriam e cresceriam, cobrindo grande parte da América do Norte, Europa e Ásia. Essas geleiras em expansão conteriam grande parte da nossa água, fazendo com que os níveis do mar caíssem até 100 metros. Populações migrariam para climas quentes próximos ao Equador, com desertos aumentando e ambientes tropicais reduzindo. Isso teria grande impacto na população, pois a agricultura ficaria mais difícil e o acesso à água potável seria um problema global. Isso pode acontecer no futuro, ou talvez não. Cientistas sugeriram que as mudanças climáticas causadas pela humanidade poderiam acabar adiando essa era do gelo, ou até mesmo impedindo que ela aconteça, pulando efetivamente a próxima era do gelo. Até lá, talvez a tecnologia já tenha sido desenvolvida para ajudar a mitigar o impacto desse ciclo natural. Mas pessoalmente fico feliz que vamos escapar dessa. Olhando para um futuro extremamente distante, daqui a 50 a 100 milhões de anos, a Antártica vai se tornar verde novamente, transformando-se em um oásis tropical. Você ouviu direito. Mais uma vez, ninguém parece falar sobre o fato de que a Antártica já foi um oásis tropical verde, com um clima parecido com o que vemos na Itália de hoje. A Antártica era como qualquer outro continente até que, ao longo de milhões de anos, derivou lentamente para o sul. A migração durou quase 100 milhões de anos e coincidiu com a queda global dos níveis de dióxido de carbono, que resfriou o planeta. E então, há 34 milhões de anos, ela parou devagar. Isso fez com que uma camada de gelo se formasse no continente, originando a Antártica que conhecemos hoje. Por que digo que ela pode ficar verde de novo? Isso só ocorre se o gelo derreter e expor o solo abaixo. Para que isso aconteça, basicamente só precisaríamos voltar no tempo. Se as mudanças climáticas resultarem em níveis significativamente mais altos de dióxido de carbono, 2 no futuro, a camada de gelo certamente começará a derreter e o continente provavelmente começará a migrar ainda mais para o norte. Mas a camada de gelo sobre a Antártica é realmente espessa, chegando a quase 5 km de espessura em alguns lugares. Se toda a camada derretesse, o nível do mar mundial subiria mais de 60 metros, causando enorme destruição. Se isso realmente acontecer em 50 a 100 milhões de anos, podemos acabar tendo um novo continente exuberante aqui no hemisfério sul. Mesmo que a Antártica não volte a ser tropical, talvez não precisemos esperar um novo continente tropical surgir. Em 250 milhões de anos, todos os continentes da Terra se unirão. Cadeias de montanhas serão formadas e um novo supercontinente surgirá, a Pangeia Última. O mais grave é que estudos indicam que os humanos dificilmente sobreviverão nesse supercontinente, pois será extremamente quente. Esse é um processo cíclico. A cada 400 a 600 milhões de anos, os continentes da Terra colidem novamente, como um enorme pêndulo de Newton. A Austrália seria vizinha da China e as Américas ao lado da África. A África seria comprimida contra a Europa e a Ásia. Esse processo intenso criaria novas cadeias de montanhas, talvez até maiores que o Himalaia e o Monte Everest.
O assustador é que esse novo continente seria superaquecido pelo dióxido de carbono, 2 liberado por vulcões e fontes termais devido à colisão. As temperaturas médias em todo o continente chegariam a 40 ou até 50 graus Celsius. E isso, junto à alta umidade, dificultaria a sobrevivência de mamíferos. Embora fosse bem divertido poder dirigir de Nova York a Londres até Sydney, acho que prefiro o clima mais fresco. Ao longo do próximo bilhão de anos, nosso Sol vai mudar, causando o fim de toda a vida aqui na Terra. Com o envelhecimento, o Sol se torna mais brilhante a cada ano. Esse brilho aumenta cerca de 10% a cada bilhão de anos. Embora isso não pareça muita coisa, na verdade terá consequências significativas para o delicado equilíbrio da vida aqui na Terra. Esse aumento de luz causará um efeito estufa descontrolado. As temperaturas vão disparar, a fotossíntese vai cessar e os oceanos da Terra serão evaporados. Foi isso que ocorreu com Vênus bilhões de anos atrás e será o fim da vida na Terra. Todas as plantas serão banhadas por radiação ultravioleta prejudicial, fazendo com que morram. E com elas, toda a cadeia alimentar entrará em colapso. A produção de oxigênio vai acabar. Nossa atmosfera se tornará tóxica. Todos os animais, inclusive nós, humanos, terão que partir ou perecer. Eventualmente, a Terra perderá toda a água superficial para o espaço, tornando-se uma rocha seca e estéril, queimada por um sol cada vez mais brilhante. Isso inicia a contagem regressiva. Temos 3 bilhões de anos para deixar a Terra ou a humanidade irá perecer. E eu acho que vamos conseguir. Já detectamos mais de 5.000 exoplanetas. Já falei sobre eles neste canal várias vezes antes, então com certeza dê uma olhada nesses vídeos. Mas nos próximos 3 bilhões de anos tenho bastante confiança de que a humanidade vai pisar e começar a colonizar a Terra 2.0. Isso será um grande marco na história da humanidade. Não estaríamos mais limitados a uma única estrela, seríamos uma comunidade multiestelar de humanos livres para explorar. Não me entenda mal, vai ser realmente difícil e vai exigir quantidades inimagináveis de tempo, recursos e esforço. Considerando 3 bilhões de anos e que teremos que deixar a Terra para sobreviver, confio que podemos conseguir. E as oportunidades de para onde podemos ir são realmente infinitas. Planetas com anéis 100 vezes maiores que os de Saturno. Planetas com toda a vegetação vermelha. Superplanetas habitáveis onde a humanidade poderia prosperar por bilhões e bilhões de anos. A lista continua. Vamos continuar descobrindo mais exoplanetas incríveis com a chegada de novos telescópios. O telescópio espacial James Webb já iniciou a busca por sinais de vida em mundos alienígenas. Este é o fundo cósmico de micro-ondas, um registro da primeira luz emitida no universo logo após o Big Bang. É uma das observações mais significativas já feitas pela humanidade e em cerca de 100 bilhões de anos ela desaparecerá efetivamente da nossa visão para sempre. Isso acontece porque o próprio universo está se expandindo. Veja como funciona. Enquanto o espaço se expande, os fótons da radiação cósmica de fundo também se alongam. Isso é chamado de desvio Doppler. Hoje, a radiação cósmica de fundo aparece como brilho de micro-ondas, mas continuará a se deslocar para frequências mais baixas no espectro eletromagnético, chegando às ondas de rádio. Ao longo de centenas de bilhões de anos, esses comprimentos de onda estarão tão esticados, diminuindo sua energia a tal ponto que precisaríamos de um telescópio do tamanho e potência de um sistema solar inteiro para detectá-los. Então, um dia nossa tênue imagem do Big Bang desaparecerá da visão de qualquer observador, trancando essa informação para sempre. Agora, estamos avançando tanto no futuro que o tempo basicamente se torna sem sentido. Daqui a 100 trilhões de anos, o universo entrará em uma nova e assustadora era. As estrelas vão morrer e ficar sem combustível, mergulhando o cosmos na escuridão. As estrelas são como as fornalhas do universo, forjando novos elementos pesados, acendendo galáxias e planetas, mas cada estrela só tem uma quantidade limitada de combustível. Um dia, a formação de estrelas vai cessar completamente, com as últimas estrelas nascendo do gás e poeira restantes. Estrelas maiores morrem mais rápido, enquanto anãs vermelhas menores desaparecem lentamente. Elas são tão eficientes que podem durar até 10 trilhões de anos, mas no fim elas ainda perderão para o tempo. Sem estrelas brilhando, o universo será um lugar frio e solitário, povoado pelos cadáveres das estrelas remanescentes. Buracos negros, estrelas de nêutrons e até anãs negras. Após um quatrilhão de anos, as primeiras anãs negras do universo irão se formar.
Esses objetos estranhos são tão raros que os cientistas têm certeza de que nem mesmo um existe no universo atualmente. As anãs negras são o estado final definitivo de estrelas como o nosso Sol. Quando as anãs brancas esfriam ao longo de trilhões de anos, elas perdem toda a energia restante e não irradiam mais luz ou calor. Quando esses objetos começarem a surgir, o universo já terá se expandido tanto e esfriado tanto que a temperatura média de todo o universo se aproximará do zero absoluto. Esse é o ponto mais frio que qualquer coisa pode atingir, e isso marca o começo do fim do universo. Mas ainda existe um tipo de objeto cósmico que ainda vai se formar: galáxias zumbis. São galáxias formadas apenas por buracos negros? Depois de tempo suficiente, os buracos negros no universo vão consumir os anões negros e estrelas de nêutrons restantes. Os buracos negros são os únicos objetos restantes vagando pelo cosmos na completa escuridão. Sem luz para iluminá-los, a gravidade assume o controle e cria galáxias zumbis. Um buraco negro central supermassivo cercado por centenas de milhões ou bilhões de buracos negros menores em órbita. Essas galáxias não vão se parecer com as galáxias vibrantes que vemos hoje, serão lembrança solitária do que foi um universo cheio de beleza e vida. E então o universo chegará finalmente ao fim. Buracos negros irão evaporar através da radiação de Hawking, prótons irão decair e o universo ficará frio e silencioso por toda a eternidade. Ou será que vai? O fim do universo é um tema amplo, com várias teorias dos astrônomos sobre como pode acabar. Acho que isso merece um vídeo próprio. Então se inscreva para não perder.